E aí galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal, porque vocês estavam pedindo muito nos comentários, né? A nova saga Premonição lá do canal do Piuí, a parte 1, Entenda a História dos Filmes. Verdade, galera, demos uma pausa, mas estamos voltando. Assim, essas sagas tem algumas coisas que a gente gosta bastante, só que uma coisa é certa, tá? De 10, 8 começa assim pra cima e na última, meu amigo, já tá a VHS, não, meu já tá Deus. além do fundo do poço, aquilo ali, misericórdia. E até hoje, tá? Não bateu 1000 likes pra gente lá trazer a parte 4, tá? A gente viu a parte 1, a parte 2 e a parte 3, só que a parte 3 foi tão que a gente colocou a meta de bater 1000 likes pra continuar. E até hoje não bateu. Pois é. Mas eu acho que essa saga Premonição é uma das que mais atualmente, né, até hoje são boas, tá? Porque eu lembro com carinho dos filmes de Premonição. Eu não assisti esses dois últimos. Acho que os dois ou foi o último. Eu não assisti, mas até então, eu acho que até os 5 eu gostei dos filmes, até os 5. Eu gostei do primeiro. Só? Eu gosto do 2, só que o 2 já começa a fazer muita inovação. O 3 chuta o balde. Depois o 3, o 4, o 5. A sequência, até onde eu lembro, é do avião, da rodovia, do parque de diversões, da galera da Fórmula 1 lá do estádio. E o outro eu já não sei. Porque parece tudo igual. Eu não consigo. Eu não sei qual é o 5. Eu não sei se o 5 é tipo 0. Eu não lembro, não. Eu não lembro assim aonde que acontecem as coisas. Eu lembro de ter assistido e eu gostei. Até hoje eu gosto. Meu amigo, então bora conferir a saga do Piuí. Simbora. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanha também lá na Twitch, que tem live todo dia, às 18 horas da noite e às 10 da manhã. E hype o vídeo. Parte pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você já teve um pressentimento ruim? Legal, uma sensação inexplicável de que algo errado vai acontecer? Talvez você está para entrar no carro e fazer uma grande viagem. Ou você vai até uma balada e fica sabendo que lá tem um careca porradeiro. Às vezes vem alguma coisa que te Por que tem que ser um mendigo, careca? Será que eu faço isso ou não? Eu não sei, tipo, uma premonição. Muitas vezes isso não dá em nada, só que também acontece o contrário. De fato, essas premonições virarem realidade. E foi pensando nisso que um cidadão trouxe para o mundo, deu vida a uma saga de terror que é muito diferente de todas as outras. Porque aqui o assassino não é mascarado, ele não é uma assombração, não é nada disso não. É a própria morte tentando capturar pessoas que estão fugindo de suas premonições. Que isso? O primeiro é massa. Hoje a gente revisita a saga Premonição aqui no Piuí, passando por todos os filmes, trazendo o enredo deles, várias curiosidades e dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu... Não, pera, não apaga. Não apaga que eu acabei de ter uma visão aqui que algo pode dar errado, tá? Deixa tudo do jeito que tá, fica sentado aí. Tá começando a saga Premonição aqui no Piuí. Léo, tu viu? Não, o que aconteceu? Não deram like. Tinha um cara que ele falou assim, eu vou ver o vídeo do Piuí sem deixar like, não vai dar nada. E esse cara sofreu um acidente de trânsito. Ai, que horror, gente, tá repreendido. Melhor deixar um like, hein? Só pra garantir, né? Aproveita. Léo, o que aconteceu? Tive uma premonição horrível, uma coisa que, cara, chegou a doer. Várias pessoas tentando se alocar no mercado de trabalho, mas elas ignoraram as tecnologias, a IA, elas falaram, não, eu não compactuo com isso, e elas agora não trabalham com nada. É desesperador, mas é real e já tá Top 10 acontecendo. propagandas. O mercado de trabalho não quer mais saber de quem não manja de tecnologia. Você tem que conversar a língua tecnológica, entendeu? E onde você aprende tecnologia? Na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Na Alura você conhece mais de 1.500 cursos que exploram as melhores ferramentas de tecnologia da atualidade e do futuro e aprende como aplicá-las da melhor maneira no seu trabalho ou até na sua vida, por que não? Lembrando que na Alura, com uma matrícula, você pode fazer todos os cursos. E usando o link que está aqui na descrição ou o QR Code da tela, você vai receber 15% de desconto no valor da matrícula.
Tive outra premonição aqui. Sim, é bodega agora, é? E foi atrás da Lura. E a vida do cara, olha aqui, ó. E o cara que não foi. O que você faria se antes de entrar no avião recebesse uma ligação da sua mãe falando assim, ó, não pega esse voo que eu tive um pressentimento, uma espécie de premonição que o avião iria cair. Você escutar sua mãe, ignorar que pagou uma porrada na passagem e simplesmente ir embora ou entraria no avião? É bem provável. Eu escutaria a minha mãe. Porque a amigo, mãe, vocês estão ligados, né? Ela tem um faro, Não, né? Não vai não. Ela tem um faro. Não vai não, a mãe, mãe, não vai acontecer nada não. Aí no final você se ferra. É. E ela tem aquela clássica frase, eu avisei. Pra garantir. Cara, eu acho que isso é um evento canônico da vida de todo mundo. É igual aquela chinela que ela joga a quilômetros de distância e sempre acerta. Meu amigo. É batata. É provável que você fosse fazer sua viagem ignorando completamente os poderes premonitórios de sua mãe. É bom ouvir os pais. Mas não foi isso que uma certa americana fez. Ela ouviu a ligação da mãe e falou, não vou entrar no avião. E olha só, o avião caiu. Caracas. Foram casos assim, especialmente o dessa americana que decidiu ouvir a sua mãe, que chegaram ao conhecimento de Jeffrey Reddick, um roteirista ainda em uma fase inicial da sua carreira, que trabalhava na New Line Cinema e que decidiu transformar essa ideia em um roteiro. Mas não para o filme, e sim para a série Arquivo X. Ele foi lá, previu um episódio, montou tudo bonitinho e ninguém deu bola nenhuma para essa parada. Aí não. Foi aí que ele decidiu, então, fazer o que era mais fácil e que ele deveria ter feito desde o início, que era mostrar esse projeto pra galera da própria New Line. O cara reformulou o roteiro, transformou isso em uma ideia de longa-metragem e quando ele apresentou aos seus superiores, recebeu sinal verde para dar seguimento e assim começar uma franquia que é muito lembrada e que tem um diferencial muito grande, porque aqui o assassino não é uma figura física, é simplesmente a morte tramando altos planos. O problema aqui, eu acho que foi o direcional dele. Porque no Arquivo X, lá é de ET. Lá é de ET, não tem muito o que fazer. Porque, tipo assim, é uma visão, premonição, a morte não encaixa no seriado. Porque é de ET. A pessoa, a gente não vai querer esse roteiro não, vai, desculpa. Será que é por isso? Deixa aí seu contraponto aí nos comentários. Cara, eu lembro, tu assistiu alguma vez Arquivo X? Já. Antigaço. Meu Deus, é antigo, tá? Já deixa aí Arquivo... Será que tá um resumo em algum canal? Já deixa aí também. Arquivo X era bom. Até onde eu lembro. Vai que eu assisto hoje, é ruim? É memória afetiva. Isso. A morte é sádica, tá, amigo? Porque essa morte brinca com a galera, né? Premonição. Final Lançado em 2000 com direção de James Wong, não confundir com James Wan. James Wong, que já fez alguns episódios de Arquivo X, olha só, e a direção também de Dragon Ball Evolution. Mentira! Que precisa ter um filme de lixo aqui no Piuí, né? Do it. Roteiro dele também, e do Jeffrey Reddick, e também do Glenn Morgan, de Black Christmas. Final Destination, ou Premonição, nos apresenta Alex Browning, um jovem que está prestes a entrar numa viagem para a França junto com a turma da escola dele, porque no Brasil a gente geralmente vai pro Jardim Botânico, quando muito pro Hop Hari, mas nos Estados Unidos o pessoal vai pra França. Só que esse cara, ao chegar no aeroporto, tá se encaminhando para ir pro avião e tal, ele começa a perceber várias coisas estranhas. Daqui a pouco ele percebe que a data e o horário do voo tem relação com a data e horário que ele nasceu. Daqui a pouco ele também começa a ver uma música do John Denver lá no rádio, que é um cara que uma vez sofreu um acidente e morreu num avião. Então ele começa a ter esse monte de sensação estranha. Mas sabe como é que é, né? É uma viagem pra França, tem que ir, pô. Sem tempo, irmão. O Alex tá com medo desse avião cair, ele tá cabreiro, ele pensa assim, cara, eu tô achando pelo em ovo, entendeu? Tudo tá virando um problema pra mim. Então ele deixa isso de lado, decide que vai embarcar com seus colegas, com seus professores, entra no avião, esse avião decola e de repente um problema na turbina é detectado, a fuselagem do avião começa a se desfazer e essa aeronave explode, matando assim todos que estavam ali dentro e encerrando o primeiro filme de Premonição. É um filme curto mesmo, né? Era um curta-metragem. Caraca, essa cena.
Epa, calma lá, porque como tá no título aqui do Brasil, isso era apenas uma premonição. O Alex teve essa sensação estranha e tal, e ele começa a gritar apavorado, sentado no banco, que ele quer sair do avião, que o avião vai cair, não sei o que lá. Alguns colegas começam a ficar irritados com ele, porque ele tá querendo ir embora do avião, então começa uma discussão geral em todo mundo, começa um pega pra capar, até que várias pessoas são expulsas do avião. Entre essas pessoas estão, claro, o Alex, o causador do caos, o amigo dele, o Todd, a esquisitona da Clear. Temos também aqui o Valentão Carter, a namorada dele, a Terry, e o Stifler, que tem outro nome no filme, mas que será eternamente o Stifler. Cara, quando o papel encaixa perfeito com o ator, impossível. Hoje em dia... É desvincular, né? Cara, qualquer filme que o Robert Downey Jr. vai fazer... É impossível você não lembrar que ele é o Homem de Ferro. É impossível, cara. É tipo o Stifler. Cara, era bom. Droga! Ah, e também saiu 2 professores. Mas uma das professoras falou assim, olha, o resto da turma tem que pegar o voo. E precisa de um professor responsável. Então vai lá que eu fico aqui com o pessoal. Ah, eu fico. Não. Você sabe tudo sobre a França. Entra no avião. É melhor. E aí fica ali a professora Lilton, os alunos, todo mundo com aquela cara de cão sem dono, tristão porque perdeu a viagem. Aí eles olham na janela, o avião decola e os otários ali perdidos. Só que de repente esse mesmo avião explode, tal qual aconteceu na premonição de Alex. Que isso? E esse início... Como é que pode, né, gente? É muito memorável, cara, e instalou um medo em todo mundo de voar de avião. Todo mundo ficou com medo depois desse filme, porque acha que vai cair avião e tal. E também instalou uma maldade muito grande nas pessoas. Eu e o Léo, quando a gente pega um voo, as pessoas mandam assim no direct, premonição? Premonição? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Essa cena é braba, tá? Assim, as pessoas já tinham medo de avião, mas essa cena ela veio pra consolidar isso e pra fazer com que quem nunca tivesse viajado de avião sentisse muito medo dessa parada e funciona bem. Ela utiliza um medo legal, é uma cena bem executada e principalmente deixa a gente curioso pra saber o que vai acontecer a seguir e por que diabos o Alex teve essa visão. Cara, essa cena é muito bem feita mesmo, ela tem vários efeitos práticos e mostra ali a fuselagem se deteriorando, pessoas voando pra fora, pega pra capar lá dentro, fogo e tal. Ué, essa cena é realmente memorável, muito bem dirigida. Me chama a atenção que se tu olha esse projeto inicial aqui do James Wong e tal, tu fala, esse cara vai render bons projetos no futuro. Mas não aconteceu, né? Pois é, né? Os estudantes são interrogados, querem saber o que aconteceu, começa a botar o Alex na parede, afinal ele teve uma premonição, ele falou que o avião ia cair e o avião caiu. Então sabe como é que é o governo americano? Tá louco pra saber se ele teve envolvimento com isso. E não só caiu, explodiu no ar. É verdade. Ele não caiu, ele explodiu. Eu acho que é maneira de falar. É maneira de falar. É, acho que é maneira de falar. O acontecimento aí foi antes de 2001, porque senão ele tava ferrado, né? Esteja preso? É, mas isso não acontece, eles são liberados aqui. Inclusive a gente vê ali alguns dias depois o pessoal lá no funeral das vítimas, né? E o Alex, obviamente, sendo endeusado, porque afinal de contas ele salvou a vida de uma galera, né? Senhora Lilton. Não fale comigo, você me assusta. Não, todo mundo joga na cabeça dele, acham que ele é um esquisito, as pessoas começam a culpar ele porque ele é estranho. A professora fala, nossa, como você é esquisito. Cara, eu ia abraçar esse cara e dar graças a Deus. Eu ia mandar uma cesta pra casa dele, coisa mais linda, cheia de comida. Você é meu herói. E tudo que é ruim pode piorar. Mais de um mês após o acidente, várias situações bizarras começam a acontecer no dia a dia e a tirar a vida daqueles que sobreviveram, daqueles que ficaram no solo junto com o Alex. E o pior é que ele vislumbra isso tudo. Então num belo dia ele tá no seu quarto ali, de repente uns papéis caem no ventilador e voa na cara dele um papel com um recorte que tem 3 letras, T-O-D, Todd. E na hora ele percebe assim, talvez eu tenha que tomar um achocolatado. Não, na verdade ele pensa assim, tem um brother meu, o Todd, que pode estar correndo perigo. Então ele vai pra tentar ver o que tá rolando com o Todd. Enquanto isso, o Todd tá no banheiro se preparando pra dormir. Então vai tomar banho, vai cortar a barba imaginária dele, né? Porque esse maluco não tem barba, mas ele quer cortar. E o jeito que ele corta a barba também é muito perigoso, né? Ele vai a seco, ao contrário. Eu não entendi o que ele queria fazer ali. Tá querendo morrer? O fato é que ele se corta e começa a acontecer uma sequência de coisa bizarra. Daqui a pouco sai uma aguinha onde ele resbala, bate a cabeça, cai na banheira, vem uma cordinha, amarra no pescoço dele e ele começa a ser enforcado ali. E fica bem claro uma coisa, a morte parece ser senciente e ela parece conseguir controlar os objetos ali, a física, matando realmente o cidadão, né? Sim. É verdade. Porque água volta... Ó,
Isso, a água volta. Ah, tá, porra. De modo geral, todo mundo acredita que Todd tenha tirado a própria vida. Mas o Alex, ele sabe, ele sente uma coisa estranha no ar, ele vai conversar com a Clear, que é uma baita de uma esquisita. Então eles dois se unem e decidem que eles vão dar uma investigada nisso. Começando pelo necrotério onde está o corpo do Todd. Eles querem ir lá dar uma olhadinha. E é nesse necrotério que eles conhecem William Bloodworth, que é o legista que trabalha lá e que o filme deixa implícito que também é uma espécie de materialização da morte. Pois esse cidadão, além de ter uma voz brabíssima do idioma original, ele é o maior entendido de morte do mundo, entendeu? Então ele explica pros caras, ó, o que aconteceu com o Todd é o seguinte, vocês sobreviveram ao voo 180, porém, fazendo isso, vocês estragaram os planos da morte. E agora ela precisa corrigir isso, então ela precisa ir atrás de todo mundo que de alguma maneira sobreviveu a esse voo pra, ó, levar toda essa galera lá pro Sete Pele. Basicamente quando a gente assiste a primeira vez, parece só uma informação aleatória. Não, o cara trabalha com gente morta, então possivelmente já deve ter acontecido com ele uma coisa ou outra para ele chegar nessa conclusão. Né? Beleza, esse aqui é o filme 1. Antigamente, a galera, ninguém pensava em nada. Ninguém bolava teoria. A galera só assistia, curtia e divulgava. Basicamente era isso. Agora, tu lembra do quinto filme? Não. Então não vou falar nada, porque literalmente essa frase é uma ligação do quinto filme. Tu acredita? Eu não lembro não, e olha que eu assisti. Então não vou falar, vou falar só na hora. Bora. É o professor roteiro, mas como é o nosso querido e saudoso Tony Todd, a hora que ele aparece, ele rouba a cena. Não consegue nem olhar pra outra coisa, só consegue prestar atenção nele falando e tal. E essa cena é maravilhosa. You have to figure out how and when it's coming back at you. Vozeirão. No outro dia, Alex e Clear contam essa paradinha aí pros amigos deles, mas sabe como é que é? Ninguém o Valentão Carter, né? Quer dar porrada em todo mundo, acha que isso é mentira, começa um empurra do caramba. E a namorada do Carter tá indignada já, porque também o Carter quer brigar com todo mundo, né? E ela fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso aí, vamos todo mundo se ferrar que vai pra casa. Quando ela vai atravessar a rua, passa um ônibus e atropela ela. Então, querido, você já pode morrer. Nossa! E me chama a atenção o silêncio que esse motorista conseguiu imprimir nesse ônibus, né? Bem quietinho. A hora que ele chega perto... Cara, o que acontece? Pra nós aqui no Brasil, o veículo elétrico tá se popularizando agora, mas eles já há mais de 25 anos eram os ônibus tudo elétrico já. Ah, bom. Não fazia barulho, exceto quando ele apertava a buzina. Alguns são meus ancestrais, mas a geração do meu avô entrou em decadência. E essa é mais uma das cenas memoráveis de Premonição, porque eu lembro de passar incessantemente no SBT, naquela propagandinha que vai ter o filme e tal, sempre tinha essa cena do atropelamento. É clássica. Eles morreram e nós vivemos. Mas não por muito tempo. A morte tem um novo esquema para todos vocês. Pela primeira vez na televisão. Olha como outra coisa era. que talvez não seja tão memorável, mas é muito reconhecível nesse filme, são esses personagens rasos arquétipos. Né? Mas uma coisa de importante é que hoje em dia parece que os filmes de terror, eles preparam todo o ambiente, diminui a música, coloca no escuro pra vir um susto. É por isso que não tem mais susto, porque a gente já sacou qual é a Exatamente. No Premonição não tem isso não. É do nada. É do nada, inesperado. Do nada. Como é que pode a menina discutindo tomar atropelo? Ninguém espera tanto essa morte quanto muitas de outras e dos outros filmes. Isso que é uma das coisas que eu mais acho legal de Premonição. Esse aqui é o personagem típico dos anos 2000, entendeu? Tem o Valentão, que ele é muito valentão. Tem o amigo do protagonista, que é muito amigo do protagonista. Tem o jovem muito safado, muito sacana, que é o Stifler. Então o filme, basicamente, ele é cheio de personagens rasos que estão ao redor do Alex. Mas eu vou ser sincero, na minha visão não é nenhum defeito. Porque eu realmente não tô muito interessado nisso. Eu só quero saber a próxima premonição e como vai ser a próxima morte. Eu também não acho que eles não chegam a comprometer. Porque, por exemplo, de maneira nenhuma. A Casa de Cera. Tem uns personagens que pra mim comprometem lá. Estragam o filme. Eles são tão ruins que eu fico, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que personagem precisa querer transar o tempo inteiro. Esse filme não tem isso, entendeu? Esse filme não tem, ele só não tem muito carisma, né? O protagonista, coitado do Alex, né? Ele é desprovido de carisma, né? E ainda assim, ele vai fazer falta nos próximos filmes. É verdade.
É verdade. Algum tempo após a morte da Terry, o Alex tá em casa mais paranoico do que nunca. De repente começa ali um jornal nacional dando algumas notícias, né, sobre como tá o caso do voo 180, as investigações sobre a explosão, e ele percebe que as pessoas estão morrendo na ordem que elas morreriam na explosão, entendeu? Então, com base nisso, ele pensa assim, cara, a próxima a morrer é a professora Lilton, então eu preciso ir ajudar ela. Ele sai, vai até a casa da mulher, começa a olhar o carro dela que nem um maluco, e a professora, vendo isso, liga pra polícia, né? Aí os policiais chegam lá e levam o Alex embora. Afinal de contas, ele já tá envolvido com umas 200 mortes. Vai pra cadeia, otário! Na delegacia, eles começam a interrogar o rapaz, afinal ele tem todo esse histórico, a polícia não tá entendendo o que tá acontecendo, e o nosso querido Alex era um fã de Caverna do Dragão, né? Ele tem que dar uma de Mestre dos Magos. Ao invés de ele pegar o papelzinho e falar assim, olha gente, então olha aqui como é que tava a ordem lá no avião e a ordem das pessoas que estão morrendo. Gente, eu acho que a próxima vai ser tal. Não, ele fala por enigmas, ele quer confundir a galera. E a polícia também não confia no cara, fica aquele negócio que ninguém tira nada de proveitoso, e a polícia fala, então tá, Alex, vai pra tua casa. Existe um esquema pra todos nós, tem um esquema pra todo mundo, eu ainda não sei como, mas eu vou quebrar isso. Fala o que você quer de uma vez, cara. E enquanto ele tava lá fazendo a professora Lilton toma uma pior. Mostra a parada! Existe um esquema para tudo. Não, aí vão te prender, negócio de esquema, velho. Não. Porque ela tá em casa e ali uma série de eventos acontecem pra tirar a vida dessa mulher. Ela tá primeiro bebendo ali uma caneca d'água. Não, de vodka. Essa mulher toma vodka pura. Porque ela ia tomar chá, esquentou a água, botou na xícara, mas mudou de ideia, botou vodka, só que por ter colocado um líquido gelado numa xícara quente, trincou, né? Cara, será que... Mano, de verdade, pergunto, vocês sabem que musiquinha é essa? Acho que nem tu sabe. Eu vi no TV Cultura. Errou! Não. Ó, se você é dessa época, já deixa aí nos comentários, tá? Já deixa aí, eu vou falar só o novo pra Bia. Depois eu quero saber se vocês sabem que musiquinha é essa. Ah, é o do Rá-Tim-Bum? Não. Não vai. Não diz, espera, não diz. Pronto, bora. Caraca, o nome da parada entrega o ano. Ah, tá. É verdade, ela se aproxima de um monitor, começa a pingar essa vodka no monitor. Isso causa uma grande explosão desse monitor que era feito de gasolina. Voa, assim, um estilhaço do monitor no pescoço dela. E tu acha que ela vai morrer aí? Não, porque daqui a pouco começa a pegar fogo na casa. O Alex tava passando lá pra avisar ela, olha, tu vai morrer. E ela de fato tá morrendo. Ele entra na casa, a casa tá pegando fogo, ele vai ajudar ela, dá um monte de treta e cai uma faca na pança dela. E ela vai morrer. E aí é muito engraçado que o Alex pega a faca e aí ele meio que percebe, porra, isso aqui vai me incriminar, né? Foda-se! Bom, o fato é que no fim das contas ele larga a faca, sai correndo da casa e a residência explode, matando assim mais uma sobrevivente do voo 180. E aí eles começam a instalar na trama uma possível perseguição que fariam ao Alex, porque ele estava naquele evento, ele deixou pegadas de sangue, eles poderiam correlacionar com ele e tal, e isso daria um super problema pra ele. Mas não dá tanto não, né? Não. Mas uma coisa precisa ser dita, de modo geral, fã de terror gosta dessa parte de como são feitas as mortes nos filmes, entendeu? Como que o assassino ataca, e essa é uma parada que não nos pega muito, mas nos filmes de premonição, esse talvez seja o grande atrativo, a gente quer ver como aquele pequeno vislumbre de premonição vai de fato virar alguma coisa. De modo geral, é muito... Porque, tipo assim, a gente já sabe que eles vão morrer, só não sabe como. Então, isso é o que chama a atenção e prende até o final do filme. Porque até o final do filme sempre tem 2 ou 3. Então a última morte é tipo, mano, faltam 10 minutos. Isso eu acho massa. E a gente fica naquela, será que vão conseguir enganar a morte? Será? Meu Deus, quem vai escapar? Vai morrer todo mundo? Será que vão sobreviver pra ter um outro filme? Mantém tudo isso. Eu acho massa.
satisfatório. Às vezes o filme exagera. A morte da professora Lilton, por exemplo, caraca, é um exagero. Vou dizer uma coisa, o pessoal lá da morte, do Sete Pele, eles trabalharam duro, porque é assim uma série de eventos que chega uma hora que fica um pouco cômico, entendeu? Às vezes vira Esqueceram de Mim, né? Isso! Assim, Premonição, você vai entender nessa franquia inteira, que ela é tipo Jogos Mortais, entendeu? Algumas armadilhas são boas, outras nem tanto. Aqui algumas cenas de morte são boas, outras você vai falar assim, nossa, que tosqueira, né? Mas de forma geral, elas são memoráveis, né? E é isso que te faz lembrar do filme, que você vai falar, qual filme é? Aquele que teve tal cena, entendeu? Geralmente é assim que você reconhece um filme de premonição. É verdade. Ó, o Dwight. O Alex dá um perdido, porque ele fica meio cabreiro, ele pensa, a polícia vai atrás de mim e tal, e os jovens começam a procurar ele. E graças a Deus essa cidade tá meio num né? Porque todo mundo se encontra o tempo inteiro nessa cidade, sempre estão no mesmo café, no mesmo local e tal. A Clear encontra ele numa praia, eles trocam uma ideia, e no roteiro original desse filme, eles fariam um vucu-vucu ali, e assim a Clear ficaria grávida. Mas no filme final isso não acontece, só trazem ele junto e entram no carro do Carter. A gravidez na adolescência ocorre por muitos motivos. E é ali dentro... Eu acho que não iria ficar bacana. Porque no final, tu lembra que só ela tá no 2, né? É, só ela sobrevive. Eu acho que... Será que esse ia ser o gancho pra ela sobreviver? Dizer assim, é porque tem uma nova vida dentro dela? Mas aí esse aí já é o plot do 2. E aí eu acho que tiraram justamente por isso. É, por conta disso, exato, né? Pra poder ter o dentro do carro do Carter que o valentão percebe que ele é o próximo da fila. E aí o medo toma conta dele e ele, como bom valentão, decide que ele vai enfrentar a morte de frente, entendeu? Ele tá todo cagado de medo, mas ele toma uma decisão que é a seguinte: eu vou tirar minha própria vida agora, na hora que eu quero, não vai ser a morte não. Então ele pega o carro com todos os colegas ali dele, vai até um trilho de trem e decide que vai ficar lá paradinho até o trem chegar. E o trem chega, meu amigo. Daí quando o trem chega, ele percebe que tinha feito merda. Ele fala, não, eu que decido que eu não vou morrer. Só que daí, amigo, o carro não liga. A morte falou, tu quer morrer, então tu vai morrer mesmo. Eu não consigo sair. Podia ter quebrado aí, né? Se lascou, doidinho! Mas o Alex vai até lá, consegue puxar o Carter pela janela do carro e assim ele consegue salvar a vida do cara e enganar a morte. Isso! E quando parece que eles conseguiram sobreviver, esse trem destrói o carro do Carter e um dos estilhaços voa diretamente na cabeça do Stifler. E aqui fica entendido que como eles conseguiram enganar a morte com o Carter, então ela pula para a próxima vítima, que seria o Stifler. Dá a entender que a morte segue de fato um organograma, entendeu? Então se pulou, tem que seguir a ordem, entendeu, amigo? É isso aí. Perdeu a vez. Não se organizar, com certeza, tá te puxando para trás. Bom, pela ali ordem... é do Sobrenatural, não é? Eu não sei. Eu acho que aquele ali é o Cavaleiro da Morte do Sobrenatural. Eu não assisti essa... Não assisti essa parte, né? Essa temporada não. Porque tem uma temporada que são mencionados os 4 Cavaleiros do Apocalipse e cada um vai aparecendo. Aquele eu acho que é a morte. É estranho mesmo. Faz sentido tá aqui. Galera, me ajuda aí. Vai que eu tô errado. Conto com vocês. O próximo seria o Alex, então ele resolve que vai se esconder numa cabana onde ele fica se protegendo da morte. E a morte, amigo, começa a trabalhar na vida dele. Derruba um caco de vidro, derruba um ancinho. A morte tenta levar o homem, mas ele tá sempre se protegendo, sempre se defendendo. Eu posso te vencer. Eu preparei essa cabana pra te vencer agora. Só que, enquanto ele está nessa cabana se protegendo, de repente, ele se lembra que ele trocou de assento no avião. Então, na verdade, o próximo não é ele, mas sim a Clear. Droga, por que eu não lembrei disso? A poltrona da Clear era da minha frente. Cara, e aí eu vou dizer uma coisa. Que não é um defeito, porque eu não posso ficar falando sobre como é que funciona a lógica da morte, porque eu não sei, entendeu? A morte se lembra junto com ele. Mas a morte se lembra junto com ele, cara. Isso é muito engraçado. A morte fica tentando matar ele por dias e dias. Quando ele se lembra, a morte fala, ih, rapaz, é mesmo. Eu esqueci. A morte vai atrás da Clear, o Alex também, e quando ele chega lá, a garota já tá numa situação complicada, porque depois de vários acidentes dentro de casa, ela entrou no carro pra vazar dali, só que neste momento, a morte arrebentou o carro, não dá mais partida nenhuma, e tem um cabo desencapado do lado de fora, pulando assim, ó, se ela tentar sair do carro... o cabo de vida própria. Não, esse cabo aqui, realmente, ele é um... Cara, ele é um ginasta olímpico. Mas é aquilo que a gente falou, entendeu? A morte, ela é sádica, a morte é sacana, ela prega peça
dessas. Então dá a entender que de fato é a morte ativamente fazendo esse cabo ganhar vida, entendeu? É um brincalhão. E a polícia, né? A polícia só aparece quando convém o roteiro, né? Ela vai atrás do Alex e o Alex é obrigado a escapar dela usando um barquinho. Eu acho engraçado que ele entra no barquinho e vai lá. Eu não lembrava disso. E ele consegue, esse rio conecta a casa dele à casa da Clear, né? Eu e meu pai na cabana, 1986. Fato é que o Alex chega lá, a Clear tá presa e muito em breve vai rolar um incêndio. Então ele pensa assim, quer saber, eu vou me sacrificar por essa esquisita. Ele vai até lá, segura o cabo, antes disso ele avisa a Clear, né? Ó, foge enquanto eu estiver ali. Aí ele vai, segura o cabo, isso dá uma grande descarga elétrica no Alex, ele cai, a gente acha que ele morreu, mas não, ele sobreviveu. E dá a entender que ele deu um drible da vaca na morte, né? Nossa, é estranho estar aqui. A gente completou o quebra-cabeça. Porque olha só, se passam 6 meses, Isso. Alex, Clear e Carter vão até Paris pra comemorar de fato que eles sobreviveram, que deu tudo certo. Um pouco ousados também, né? Vai zoar a morte Paris, assim também, vou te dizer uma coisa, né? É ter confiança no próprio taco. Eles vão tomar um vinhozinho lá nas ruas de Paris e começam a falar sobre a vida e como deu tudo certo e que maravilha, né? A todos que não podem estar aqui. Saúde. Saúde. Só que do nada o Alex se lembra assim, puxa, a gente conseguiu pular a vez de todo mundo, né? Conseguiu pular a vez da Clear, do Carter, só que a minha vez não foi pulada. E nesse momento a morte... Ih, não pularam a vez dele, a morte se lembra junto com ele de novo. É mesmo, doidão? Calma aí, por que eu não matei aquele filho da... A morte então manda um ônibus elétrico bem silencioso matar o Alex, só que olha só, o Carter salva a vida dele. E aí, meu irmão, é aquela história, pulou a vez do Alex. O Alex consegue se salvar, o Carter também, e quando eles estão comemorando mais uma vitória, esse letreiro volta e mata o Carter, dando fim ao filme. Isso. E também passando pra gente o entendimento de que a morte, ela só vai recomeçar a fila, entendeu? Mas ela vai ir atrás de todo mundo. A morte tarda, mas não falha. E ela também é bem esquecida, né? Bastante. Ela depende de alguém pra ajudar porque tem ela. muita gente no planeta. Cara. Premonição custou 23 milhões e faturou mais de 110. As críticas foram mistas, elogiando a ideia, mas criticando... Ó, assim, hoje em dia não pode parecer muita coisa. Mas pra época, o quê? Nossa, que é dinheiro, viu? Porque, tipo assim, na época, sem stream. Isso. No máximo um DVD naquela época. Nem tinha internet direito, não tinha cara. internet direito, não tinha tanta divulgação assim, nada, as coisas no cinema. Nada. Você fazer um tanto de dinheiro desse, é muita só coisa. no boca a boca, tá? Só no boca a boca. Muito dinheiro. Umas conveniências de roteiro, especialmente nesse arco dos policiais, né? Que estão ali quando bem convém, né? Às vezes eles têm uma dúvida, mas não vão atrás. Isso eu relevo. Sim, porque o filme não precisa que eles vão atrás. Sem dizer a conveniência de todo mundo se encontrar ao mesmo tempo na cidade, né? Porra, a cidade é Nova Petrópolis, né? Os caras estão sempre no mesmo lugar, sempre se veem e tal. É uma conveniência absurda. Mas, jovens, sinceramente... né? Frequentam o mesmo canto. É o point. É o point do encontro. É o point, meu amigo, na época... Galera, será que vocês sabem o que é point? Como é que chama hoje em dia? Hoje, mano, point era o local que todo mundo marcava pra se encontrar. E era sempre os mesmos. Tipo aqui em Fortaleza, era a ponte metálica. Isso. Onde os jovens se encontravam. A Praça da Aldeota. Mas só tinha 2 cantos. Os shops, na frente dos shops. E o shopping que tinha. E era da Bezerra. Isso, ó. Então não tem por onde ir, cara. Mas enfim, né? Isso. Enfim. Um pano. E a gente tá refazendo essa saga aqui, muito porque vai ter um filme novo, mas porque também eu tava achando que eu teria uma visão nova em cima desses filmes. E eu realmente tive, tá? Porque no primeiro vídeo eu comentei que eu achei esse filme aqui fraco e tal, mas reassistindo ele, me diverti muito. Uma das características do amadurecimento. Esse filme é divertidíssimo. Ele tem seus problemas, ele vai ter o arco dos policiais. A morte depende do HD externo dela, que é o Alex. Então, toda vez que o Alex lembra, a morte também se lembra. Ele tem algumas coisas muito convenientes, entendeu? Mas fato é que o filme te prende do início ao fim. Você vê o acidente inicial, a premonição, essa premissa é muito legal de como vai acontecer a próxima morte. Será que eles vão conseguir driblar isso? Você quer ver a história até o fim. Então é um filme que, apesar de não ser um primor, ele é muito divertido. Não é à toa que todo mundo lembra com muito carinho. É o filme definitivo de sexta-feira de noite. Quantas vezes passou esse filme no SBT? Isso, e você juntava seus amigos pra assistir comendo pipoca e tal, e era cena de morte, vocês comentavam como é que funcionava a teoria da morte e tal. Pô, era um filme muito divertido, filme pra ver em galera. Pra mim é bem nostálgico
E, cara, eu acho que assim, ele tem um defeitinho ou outro, mas é um ótimo filme pra se ver ainda, tá ligado? Dá pra ver de boa. Você vai encontrar defeito? Vai encontrar, mas é um bom filme. Principalmente se for em galera, em live, né? É um bom filme pra você assistir. Principalmente for no dia de hoje, porque, meu amigo, a gente já... de terror de hoje, né? A gente já viu alguns reviews aqui do Piuí, daquele filme lixo. Misericórdia. Mas a galera não era nem pra ter começado a gravar. Premonição tem o seu charme. Tem. E olha que faz mais de 20 anos, tá? Nossa. Bora pro 2. Como o primeiro filme deu certo e gerou uma grana, é óbvio que uma continuação chegaria, mas a produção enfrentou um grande problema. Devon Sawa, o ator que interpretou o Alex, não quis voltar para essa continuação. Ele falou que não conseguia se comprometer com uma franquia, que estava tendo alguns problemas de agenda, e muito se diz que, na verdade, o que ele já tinha era graves problemas com o alcoolismo. Esse ator chegou a se afastar de Hollywood por alguns anos por conta disso, e dizem na boca pequena que ele já estava sofrendo nesse período, então não retornou para uma continuação, e aí a produção teve que rebolar para dar um jeito de continuar essa história sem o seu protagonista. E vou dizer, rebolou muito mal. Premonição 2. Lançado em 2003 com direção... Tu se liga que eu disse que no 2 já tem um negócio esquisito? Pois é, cara. Bora ver o que eles falam. De David L. de Serpentes a Bordo e com roteiro de Mac Gruber e Eric Brass de Efeito Borboleta, Premonição 2 se passa um ano após o primeiro filme, e aqui a gente é apresentado a novos personagens. Não tem Alex, não tem Clear. O que aconteceu? A gente acabou de explicar que o Alex não podia voltar, né? E a Clear daqui a pouco a gente vai ver. Ah, tá. Aqui conhecemos a adolescente Kimberly Corman, que está viajando com seus amigos, quando de repente ela começa a ter uma série de premonições. Ela vê um garotinho numa janela batendo dois carrinhos um contra o outro. Ela vê uma caroneira de um motoqueiro mostrando seios. E aqui já tem uma diferença do primeiro filme, porque esse mal começou e tem nudez. Stop it. Get some help. Ela liga a rádio e de repente começa a tocar Highway to Hell do AC/DC, entendeu? A estrada pro inferno. E pra fechar, ela vê o maior pesadelo de qualquer um que está na estrada fazendo uma viagem. Um caminhoneiro. Ai, meu Deus! E eu não vou falar que é um caminhão sobrecarregado, com mais peso do que deveria, porque isso é pleonasmo, né? Sempre vai ser assim. Não existe um caminhão que respeita o peso que ele pode carregar. Não existe? Não, esse aqui tá pesadíssimo, e na premonição de Kimberly, essas toras caem e esse caminhão dá início a um acidente estratosférico nessa rodovia. Rodovia essa perigosíssima, de acordo com o vídeo, eu vou lembrando das cenas. É mais isso, né? Porque a gente assiste faz tanto tempo que quando parece um trecho hoje, a gente já... Carrega 10 quilos de TNT, porque todo carro que bate explode, é uma explosão atrás da outra. Jesus, parece um tô cruzados. Eu pessoalmente adorei. Quando isso acontece, todos morrem. Poderia ser o fim do filme, mas não, porque mais uma vez foi apenas uma premonição. Quando a Kimberly percebe que isso vai realmente acontecer com ela, ela empaca com o carro num cruzamento e não vai pra frente. E as pessoas que se envolveriam nesse acidente, que estavam atrás dela, não conseguem prosseguir pra rodovia e ficam lá buzinando pra ela se mexer. Você tá ficando louco? O que você tá fazendo? O que foi, Kimberly? Quem entra em ação é o policial genérico Thomas, que aparece ali na janela da Kimberly, fala que isso é um absurdo. Aí ela explica que teve uma visão que vai acontecer um acidente. Ele já começa a falar, não, mais uma maluca, meu Deus do céu, não acredito. Só que de repente o caminhão de tora passa e o acidente de fato acontece, matando muita gente e deixando todos que estavam ali completamente assustados. Por que não me escuta? E ó, a gente comentou sobre a cena do avião, que é muito memorável e tal. Mas eu me arrisco a dizer que a cena do Premonição 2 com a rodovia é ainda mais memorável. Eu tô falando acho que ela é melhor, porque eu acho que ela tem uma lógica meio abstrata, né, envolvendo caminhões e carros explosivos, mas esse lance do caminhão com tora, isso sim instalou um medo em todo mundo, né? Hoje em dia, quando a gente tá andando de carro, doido, tem tora em cima de um caminhão, tu já começa a lembrar do filme, cara. Vai torar você. Deus porque, tipo assim, como todos são acidentes, todo filme marca alguma coisa. Então o primeiro é um avião, o segundo é um carro, o terceiro, parque de diversão. Então sempre vai deixar aquele receio de você, caraca, velho. Em todo canto você pode lembrar desse filme. Isso! É, muito bom.
Kimberly e os sobreviventes são levados até a delegacia e ali ela começa a relacionar esse caso ao do voo 180. Ela lembra que uma vez teve um cara que teve uma premonição, várias pessoas saíram, o avião de fato explodiu, aconteceu algo parecido aqui. E naquele caso, todo mundo que sobreviveu morreu depois. E aí vocês perguntam assim, caraca, mas e o Alex, cadê ele? Calma que a gente já vai chegar lá. Por favor, explica pra mim o que tá acontecendo. Algum tempo... Tu lembra de como é que ele morre aqui nesse filme? Se passa, o Ivan Lewis que tava na premonição da garota, inclusive foi o último. Ei, mas olha, uma coisa assim, desculpa, tá, galera? Esse daqui eu acho que pra mim é aonde que tem as mortes mais triloucas. Porque eu lembro de quase todas. Esse daqui é o da escada, tem o do espelho, tem um monte. Vai contar, bora. Macho, eu não gosto daquelas meninas que entram dentro daquele negócio e... Mas aí já é do outro já. É o próximo do filme. outro. Esse até hoje eu não esqueço. E eu não entro num negócio daquele nem a pau. Não tem perigo. Nunca eu vou entrar num negócio daquele. Mas será que vocês se traumatizaram tipo a Bia, cara? Já deixa aí nos comentários qual foi pra vocês o pior. Meu Deus, cara. Correr, tá lá de boa, chega naquele muquifo que ele mora, vai fritar uns nuggets pra comer e ele é todo porco, joga os negócios no canto e tal, joga macarrão na rua. Cara, ele joga a massa fora, ele podia jogar no lixo da cozinha dele, mas ele joga pela janela na calçada. Porque ele alimenta os cachorros. Porra, eu mandei mal. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Fato é que ele atende um telefone, começa a falar numa ligação, começa a esquentar o óleo, só que ele perde um anel no triturador, vai pegar o anel, prende a mão, e aí começa a queimar o óleo, começa a pegar fogo na cara, é loucura! Puta! Tá pegando fogo, bicho! Quando tudo tá pegando fogo, bicho, ele consegue escapar dali, sai pela janela do seu apartamento, chega até a rua, só que nesse momento aquela massa que ele jogou fora, nenhum cachorro comeu, então ele escorrega nela, fica caído no chão e a escada externa do prédio vem descendo em direção ao rosto dele, só que não mata ele, tá? É, porque fica bem ali na beiradinha, só que daqui a pouco ela cai e perfura ele. E aqui eu não sei o que David Ellis estava pensando, eu não sei se é porque lá do primeiro filme tem esse lance da morte atrasada, né? Vai matar o Carter, mas na verdade mata o outro maluco, então ela meio que te engana, a cena te engana, e eu acho que ele quis aplicar isso em todas as mortes dele, porque a morte vai acontecer, mas não acontece, aí tu fala, ah, ele se livrou, mas ele vai lá e morre depois. Isso aqui não tem lógica, primeiro que o negócio ficou aqui e teve essa queda aqui, ó, isso de queda para a escada cair, e foi o necessário para perfurar o cara dele. Por quê? E eu sei lá, porra. E o pior é que essa sequência aqui tem um orçamento um pouco maior. A morte puxou assim, ó, trá. Foi. Ó. Ela consegue movimentar as coisas, exatamente. Né? Ela pode ter colocado um pouco mais de força, Acabou-se, acabou-se. Do que o primeiro filme, mas eu vou dizer, esse filme parece muito coisa que foi lançada direto pra home video, sabe? Tem cara de filme barato, assim, aquela produção bem precária mesmo. E se no primeiro a gente já tinha uns personagens que meio que não fediam nem cheiravam, esses aqui eles fedem. Todos eles fedem, porque eles são o estereótipo levado à 10ª potência, entendeu? O cara é sujo, ele é muito sujo. Então o apartamento dele é o apartamento mais sujo que existe, ele joga macarrão pela janela, ele escorrega no macarrão, tipo, vira uma parada tosca, entendeu? Pra mim isso aqui já é tosco, já não é mais tão legal assim. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. E assim, o Alex, eu já não acho um grande protagonista, mas pelo menos ele consegue conduzir a trama. Mas a Kimberly, meu amigo, hoje em dia ela deve estar vendendo pano de prato. Não é possível essa mulher desapareceu, porque é uma atriz muito fraca e a personagem também é um mago de salsicha do caramba. Somos melhores do que você. É, mas infelizmente não tinha como ter o Alex de volta, né? Já que o policial genérico começa a investigar o caso do voo 180 e descobre que todos os sobreviventes morreram, inclusive o Alex, que foi morto por um tijolo. Tijolo cai e mata sobrevivente do voo 180. Ai, fala sério. Um tijolo? Gente. Não é podre, né? Gente, morrer pra um tijolo. Bota um atropelamento aí, mano. Dava pra ter tido um negócio mais bacana. Um atropelamento. De todas as mortes, um tijolo. Sei lá, se afogou. Alguma coisa mais interessante? Um tijolo. Pega essa. É podre. Oi? Ele morre fora de tela, não tem a cena, e ele realmente morreu com um tijolo. Tem uma fotografia no jornal que é ele deitadinho no chão, assim, de costas, depois de ser visto pelo tijolo, cara. E parece que os produtores estavam com raiva do Devon Sawa e quiseram fazer uma morte muito humilhante só de sacanagem. É verdade? Mas ficou ruim, tá? Replay instantâneo.
A Kimberly também começa a investigar esse caso e descobre que a Clear está viva. Isso porque depois da morte do Alex, ela se enfiou num hospital psiquiátrico e agora ela vive num quarto que é virado em espuma e não tem como a morte pegar ela. Então a Kimberly vai até lá, conversa com a Clear e essa mulher rapidamente já faz a leitura de tudo que está acontecendo e diz assim, ó, o primeiro que morreu foi o Lewis, então a morte está atacando de trás para frente. Quem morreu por último na tua premonição vai morrer por primeiro na vida real. Mas meus amigos morriam por último na minha premonição, não em primeiro lugar. Espera, ao contrário. Eu sabo muito. Mas aí você se pergunta, a última a morrer na premonição não era a Kimberly e seus amigos lá na caminhonete e tal? Não, porque se você lembrar e prestar atenção, o policial salvou a vida dela nesse momento. Então a morte pulou ela. Porra, a morte tá perdidaça, tá? Na moral, nem tenta entender a ordem. Desculpe! A Clear comenta com a garota que tem um lance das visões, né? Que você começa a perceber que alguém vai morrer de acordo com visões que você tem. E olha só, de fato, a Kimberly virou as visões da Raven, porque ela tá tendo visão o tempo inteiro. E daqui a pouco ela vê pombas e pela ordem ia morrer uma mãe e seu filho. E aí ela vai avisar, olha, cuidado com os pombos. A Nora e o Tim o espelho, o vidro. Eu não tô entendendo. Ela vai até um dentista onde esses dois estão sendo atendidos, só que ela chega tarde demais. Porque esse moleque, veja só, ele vai espantar uns pombos e acaba morrendo ao ser esmagado por uma vidraça. Nossa! Cara, mas a morte também. E lembra que eu comentei que o diretor gosta de te enganar? Achando que uma pessoa vai morrer de uma maneira, aí é a morte falsa, ela só acontece depois. Aqui novamente, né, porque o garoto era pra morrer na mesa lá do dentista, né, aparece pombos que batem na janela, daqui a pouco cai um negocinho que quase afoga o garoto, mas não é ali que ele morre, ele vai morrer só depois, entendeu? É interessante esse negócio de ficar te causando uma ansiedade, mas depois de um certo tempo começa a cansar, né? Eu estou cansado, chefe. Isso é verdade. Já a Clear se une com a Kimberly e elas, sem saber o que fazer, vão até o mestre, né? William Bloodworth. É engraçado, né? Porque ela chega lá e fala assim, pô, não tem nada que tu não contou pra gente no primeiro filme lá, pô, conta alguma coisa nova, tenta ajudar a gente, pô. E o professor roteiro aqui larga braba, né? Somente vida nova pode derrotar a morte. As duas se juntam, faz uma força pra lembrar, né? A Kimberly, que teve a visão, lembra. Oh, meu Deus, tinha uma mulher grávida nesse rolê. Uma mulher que tava grávida. E ela participou do acidente. Pera aí, se a gente conseguir fazer com que esse bebê nasça antes da morte chegar nela, é uma vida nova que vai, olha só, interromper o ciclo da morte. Só uma coisa, ninguém confirmou que essa história é verdade, tá? Não, é uma teoria delas, elas deduziram isso, e aí o policial genérico vai até a delegacia genérica, acessa um computador genérico, e ali ele consegue rapidamente pegar a placa dessa mulher grávida e localizar ela. Então todo mundo sabe onde a grávida tá, e eles vão tentar fazer com que ela consiga ter essa criança. Temos que pegá-los bem rápido. Vamos agir depressa. Mas na fila da morte não estava ela, estava o outro pessoal. Então a Kimberly fala o seguinte, vamos ficar nesse apartamento aqui, se protegendo de problemas e tal, pra gente aguentar e a morte não levar nenhum de nós. Ela organiza uma grande reunião de condomínio, mas o pessoal não leva muito a sério, tá achando que é bobagem. E em determinado momento, a mãe do garoto que virou peça de Lego, ela decide assim, quer saber? Eu vou sair desse lugar aqui. Só que quando ela vai para o elevador, uma tragédia acontece. Né? Eita, o cabelo. Enquanto a tragédia acontece, o Fiuk tem uma visão e percebe que algo formado nas sombras. Um boneco e vários ganchos. A gente volta pra cena do elevador e de fato tem um cara lá com um gancho, né, uma prótese de mão que acaba prendendo no cabelo dessa mãe e ela começa a se chacoalhar toda louca, cai pra fora do elevador e a cabeça dela fica batendo do elevador, o corpo pra fora e o elevador, olha só, começa a subir e vai assim decapitá-la. Uma morte memorável, tá? Após essa tragédia, todo mundo fica baqueado, especialmente o Eugene. Ele fala, não, eu não vou esperar a morte vir, eu não vou aguentar essa pressão, morra, eu tenho ansiedade, eu vou ficar louco. E ele pega uma arma e vai tirar a própria vida. Só que olha só, a arma falha as 6 vezes. As 6 balas que era pra ter saído, nenhuma sai. E aí eles entendem que não dá pra fazer isso aí, entendeu? Você morre na ordem que a morte quiser que você morra. Isso é impossível. Não era a hora dele morrer. Aqui eles decidem ir atrás da grávida,
para ver se esse bebê vai nascer e se todo mundo vai ficar livre. E no caminho eles começam a conversar e eles percebem que todos estão conectados ao acidente do voo 180. Isso. O policial atendeu um chamado, não pôde porque tava com caganeira, foi um outro cara no lugar e esse cara acabou falecendo. A Kimberly ia morrer naquele dia, só que aí ela ficou em casa assistindo ao noticiário do voo e acabou não morrendo. Então a morte tá caçando todas as almas que deveriam ter sido entregues a ela naquele dia. Pô, esse dia deu trabalho pra morte, viu? Porra, pra contabilizar isso aí tudo, mas ela precisou de um PC foda, né? Pra uma informação conectar na outra e tal, eu vou dizer, não deve ser fácil ser morte. É só trabalho, é só trabalho. Em paralelo a isso, o grupo quer garantir que esse bebê vai nascer, então eles vão atrás da grávida. Só que a Cat, que tá dirigindo a caminhoneta, num certo momento numa fazenda, acaba se envolvendo numa treta, bate numa outra caminhonete que tava levando uma de cano, e esses canos acabam atravessando na caminhoneta e a caminhoneta não consegue continuar. Quase. Mas ninguém morre com os canos, tá? Porque aqui o diretor deu mais uma esperada, entendeu? Dá a entender que a Cat não vai morrer, ela tá ali esperando o resgate. E aí vem uma família de fazendeiros que vive ali naquele local, que chama ajuda. Então vem os bombeiros pra salvar a Cat e tudo mais. Até porque uma coisa que aconteceu de fato é que o Eugene teve sua barriga perfurada ali, então ele tá machucado, tem que ir até o hospital. E aí algumas coisas estranhas acontecem, chega um casal ali de fazendeiros, o filho deles quase morre, mas ele é resgatado, ele é salvo pelo Fiuk. Isso aqui vai ser importante depois, tá? E quando os bombeiros chegam pra ajudar a Cat, acidentalmente um deles ativa o airbag e aí sim ele faz com que os canos perfurem a cabeça da garota. Isso. Ele matou ela, né? Esse bombeiro matou uma mulher nesse dia. Assim como um dos operadores que estava carregando um vidro lá no dentista, também matou o garoto, né? A morte tem seus auxiliares, digamos assim, né? Mas a cena não para por aí, porque acaba rolando uma explosão lá, isso, aí passa pelo cara de um carro, caiu o cigarro da mulher que tava fumando, e isso faz com que voe um pedaço de uma cerca que corte o Fiuk em pedacinhos. Essa cena até também. Aqui, por mais que as mortes não sejam tão legais, pelo menos elas são memoráveis, marcantes, elas têm seu momento, sabe? Aqui pra mim é o ponto em que o diretor já não sabe mais como trabalhar isso, então ele começa a jogar várias dessas mortes ao mesmo tempo, e surge um casal de fazendeiro, e surge uma criança no meio, e daí já fica uma coisa um pouco confusa, izaz, fica bagunça, entendeu? É que tem muito personagem, né? Pelo amor de Deus, cara, é muita gente nesse filme, credo. Eu acho que um acerto do filme anterior era preparar a morte do personagem, entendeu? A professora, vamos ver o que vai acontecer com a professora. Aqui é uma galera dentro de um carro e vem cerca e vem fazendeiro. Cara, tá muito zoado esse negócio. Que bagunça! Mas a grávida tá entrando em trabalho de parto e a Kimberly e o policial genérico vão até o hospital para garantir que esse bebê vai nascer. Afinal, se o bebê nasceu, amigão, vida nova, já era, estão salvos. E a Kimberly aqui tem uma característica desse filme que é receber as visões aos poucos, entendeu? Ela recebe premonições sempre da mesma coisa, mas é tudo meio que aos poucos. Visões homeopáticas. Eu não sei a sua internet, mas a minha é tão lenta. E aqui ela tem essa visão de que uma doutora vai acabar matando essa grávida. Então eles entram no hospital, o policial genérico já pega essa doutora, esconde ela numa sala, fala, não, daqui você não vai sair. E assim a grávida consegue dar a luz ao bebê e eles conseguiram então enganar a morte. Isso. Obrigada, parabéns. Quem são essas pessoas? Eles comemoram, felicidade, alegria. Aliás, o Eugene tava pra morrer asfixiado também, porque ele tava lá na cama do hospital e tava ficando sem oxigênio, mas como eles enganaram a morte falou, ih rapaz, enganaram eu, então não deixa o Eugene morrer. O Eugene volta a respirar, é uma alegria. Só que daí eles querem ver como é que tá o Eugene, né? Porque ele se machucou e tal. A Claire vai lá, quando ela abre a porta, eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que tava cheio daquele gás de oxigênio no quarto. Isso. Aí ela abriu a porta, a tomada puxou, quando a tomada puxou, deu uma faísca, essa faísca explodiu o quarto, matou o Eugene e matou a Claire. Ou seja, enganaram a morte, coisa nenhuma. E aqui morre mais uma personagem teoricamente importante da franquia, com uma morte muito ruim, muito xixelenta e muito mal construída.
CGzão. É aí que a Kimberly chama o VAR, ela fala assim, mas peraí, as minhas visões me mostraram isso, só que, na verdade, as visões dela seguraram um pouquinho, entendeu? Porque a grávida, ela nunca teria morrido naquele acidente. A grávida tava de boa lá no cantinho dela, então eles tentaram salvar, fazer a criança nascer, mas essa grávida não estava prometida pela morte, eles trabalharam em vão. E aí ela tem mais uma outra visão, agora um pouquinho mais, de uma van caindo na água. Ela já tinha visto isso, só que agora ela percebe que quem está dirigindo aquela van é ela mesma. Ou seja, tá? Ela elabora um plano aqui, que é o seguinte, a nova vida que tem que nascer para enganar a morte significa que ela precisa pegar uma van, se jogar dentro de um rio, morrer e ser ressuscitada por alguém. Porque assim ela tem uma nova vida, assim eles enganam a morte. Esse rolê aí... Eu pensei que era só ela engravidar. Ela vai ter uma nova vida. Ela tem que pegar uma UTI móvel, jogar na água e ferrar a vida de uma galera. Ela vai morrer em cada dia do dia, porque a morte não vai deixar ela em paz. Como é que ela vai fazer isso? Ela podia fazer o bebê nessa hora aí com alguém. Não sei, eu acho que uma nova vida é mais fácil assim. Tipo assim, de repente, pá, a vida tá lá. Mas a morte não vai dar... a morte vai ficar esperando não falar, amiga. Não, tipo assim, ó, fala, esse negócio de nova vida. Eu acho muito rolê ir atrás da pessoa que tava grávida no dia. Não, eu ia fazer a nova vida ali mesmo. Opa, uma nova vida, pá. Mas a morte não ia dar tempo, não. Não ia dar tempo nascer, que é 9 meses, mas a vida ia estar lá. Não, mas o importante, né, que no rolê dizer que era nascer. É elas que acham que foi que confirmou isso. É uma nova vida. Mas me tem uma nova vida. Se é dentro do bucho ou fora, eu não sei. Mas tem uma nova aqui. Eu ia nessa teoria. Tá. Faz sentido? Já deixa aí nos comentários. Gente, pra mim faz. Cadeia. O pessoal do hospital ficou sem isso, né? Porque a Kimberly, de fato, levou embora a ambulância, se jogou na água e o policial genérico foi lá, reviveu ela com um desfibrilador e aí sim, eles enganaram a morte. Isso! Conseguimos. Graças a você, enganamos a morte. Um tempo depois, Kimberly e o policial genérico são chamados daquela fazenda onde olha aí essa parte, ó. E aí o Phil que salvou ele pra almoçar. Por quê? Por quê? Cara, eu acho que é a alma do negócio. Isso aqui não tem explicação. Isso aqui não tem explicação. Essa galera se reunir com os fazendeiros onde eles bateram o carro. Tem noção disso? Tu sai aqui hoje, bate o teu carro num portão a 3 quadras daqui, daí daqui um mês tu tá lá almoçando com a galera porque por alguma razão tu ter quebrado o portão deles fez com que vocês virassem amigos. Em um certo momento o garoto fala assim, aquela vez eu quase morri, mas o amigo de vocês, que ele nem sabia que era amigo, me salvou, entendeu? E eu tô vivo agora aqui pra contar a história, a churrasqueira, O garoto vai ligar a churrasqueira e acaba explodindo. Aí caiu o braço. Essa galera amaldiçoada. Ou seja, dá a entender que não tem como parar a morte, entendeu? Esses dois aí, Kimberly e policial, eles estão na unha do capeta. Pô, que morram logo. Personagens muito ruins. Quero que todos morram. Premonição 2 custou 26 milhões e faturou 90. As críticas agora foram mais cruéis, porque de fato isso aqui é bem mais chechelento. Ele tem cenas memoráveis como a da rodovia, como a do elevador. Ele tem bons momentos. Mas ele tem um roteiro muito chinfrim. E essa aqui é aquela continuação do mais e maior, entendeu? Tem que ter mais personagem, a cena de morte tem que ser mais elaborada, tem que ter mais um monte de coisa. Só que ele vai cada vez complicando mais e tem um certo momento, cara, que você tem que pausar o filme pra tentar entender. Pra que é isso aqui? Não tô entendendo. Esse filme aqui, ele é maldoso com essa franquia, tá? Porque ela começou bem. Isso. E a tendência era ela continuar, entendeu? Quando tem uma continuação boa, tem, sei lá, Shrek 2, Toy Story 2, Terminador do Futuro 2. Quando a primeira continuação é boa, a franquia cresce. Só que essa continuação, cara, ela é muito pior do que o primeiro filme, mas muito pior. Você assiste e as coisas não têm lógica, entendeu? A morte opera de uma maneira muito bizarra, todo mundo se junta em todos os lugares, assim, eles têm personagem a dar com rodo e não tem nenhum personagem bom. Não tem. Tem a morte, tá? Ela aparece aqui pra falar uma frase, o William, o Tony Todd, mas cara, pensa num filme que só tem personagem podre. Talvez você ainda encontre felicidade nesse filme por ele ser meramente divertido, ter muita cena de morte, passar rápido e tudo mais, mas analisando friamente é muito mais fraco que o primeiro filme. Nossa, mas assim, ó, desliga a cabeça. A boa é que na próxima parte dessa saga tem o filme que pra muita gente é o melhor, o favorito de muitos.
O do Parque das Diversões. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gosta de Premonição 1 e 2 ou tem algum desses dois que você já não gosta tanto assim? E não se esquece de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que está aqui no YouTube e também no Spotify. Tem um mosquitinho voando aqui, filho da p... Esse é uma premonição, tá? Esse vai brilhar no vídeo. Ai, galera, muito bom. Muito bom vídeo. Desses dois aqui, o primeiro se destaca, com certeza. Com certeza. O do terceiro, eu lembro, mas é pouca coisa. O do quarto eu também... De todos eu lembro de pouca coisa. O que eu mais lembro é do primeiro e do segundo. Eu lembro pelo menos uma morte, né, de cada um. Porque são icônicas. São icônicas. São icônicas, não tem como você... Ah, eu não lembro de nenhuma. É impossível você ter assistido Premonição e não lembrar de nada. Mesmo que passe 10, 15 anos, as mortes pegam. É por isso que até hoje é legal. Eu acho que vai sair o 6 e não sei como é que vai ser, mas vamos esperar para ver se vai ser bom também. Então, galera, já o próximo vídeo do Piuí já vai ser a parte 2 direto. E aí já finalizamos porque é a saga que eles estão refazendo e são curtinhas. São curtinhas, belezinha? Então estamos por agora e... Até a próxima.